Primeiramente, boa tarde a todos, né? Eu estou aqui representando a Comissão de Biossegurança da PROP, em parceria com a PROEX, que tem a coordenação pelo professor Luiz Roberto. E hoje a gente vai dar início a mais um evento, né, dos nossos seminários online, né, de sensibilização e capacitação em biossegurança no enfrentamento à Covid-19. E o tema de hoje, a temática, vai ser relacionado aos laboratórios, né? Então, a gente vai ter a presença de dois palestrantes, né, o Flávio Rocha da Silva e o Cláudio Mafra, perdão. E esse evento vai ser moderado pelo professor Ronald, do Instituto, professor associado do Instituto Biomédico aqui da UF. Então, eu vou passar a palavra para o Ronald fazer as apresentações formais. Antes disso, só queria dar alguns avisos. Então, quem chegou agora na sala, por favor, mantenham suas câmeras desligadas, mantenham o microfone também fechado para deixar a chamada, né, um pouco mais leve, porque a gente já estamos aqui com 76 pessoas aqui com a gente, né? Então, bem-vindo a todos. E mais uma vez, obrigada por ter o Flávio e o Cláudio Mafra aqui com a gente. E o Ronald vai agora estar com a palavra. Ronald. Tá joia. Obrigado, Mariana. Boa tarde a todos. Gostaria de reforçar o agradecimento, né, aos nossos convidados por terem aceito, né, participar desses nossos webinários, né, nossos ciclos de webinários, como disse a Mariana. E eu gostaria, então, de fazer uma apresentação breve, né, tanto do professor Cláudio Mafra, como também do nosso pesquisador aqui, que também é professor, porque ele dá aula para a gente na UF, né, mas ele é um pesquisador sênior lá da Fiocruz, o Flávio Rocha da Silva. Bom, o professor Cláudio, ele é professor titular do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal de Viçosa, onde também ele se formou, ele se graduou lá, né, como médico veterinário. Ele tem mestrado em parasitologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e é doutor em ciências biológicas, né, com ênfase em bioquímica, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor Cláudio já realizou vários estágios, né, de pós-doutoramento na Universidade do Texas Medical Branch, nos Estados Unidos, em Galveston. Também participou, né, de um pós-doutoramento no Centro de Colaboração para Doenças Tropicais da Organização Mundial de Saúde. Ele atua na área da graduação e na pós-graduação em biossegurança, doenças parasitárias, bioquímica, biologia molecular de parasitos, assim como também bioinformática e epidemiologia molecular. Ele é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq e ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Biossegurança e Bioproteção, a qual ele ajudou a fundar também, né, criar essa sociedade. O Flávio Rocha da Silva, né, é pesquisador sênior da Fiocruz, como eu havia falado, né, lá no Laboratório de Bioquímica Experimental do Instituto Oswaldo Cruz. Ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Gama Filho e é mestre em Microbiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele também é doutor em Pesquisa Clínica das Doenças Infecciosas no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, na Fiocruz. Tem pós-doutorado em Ciências e Biotecnologia na UF e é membro da Comissão de Biossegurança do IOC Fiocruz, já tendo sido até mesmo seu presidente. Ele é o coordenador de biossegurança desse convênio UF-Fiocruz, né, que a Mariana falou, né, esses nossos webinários são uma parceria, né, da PROPI e da PROEX, juntamente com o IOC. E também ele atuou como diretor científico da ANBIO, né, da Associação Nacional de Biossegurança, no período de 2014 a 2016. E é também diretor científico da Sociedade Brasileira de Biossegurança e Bioproteção, que ele também participou aí nessa criação junto com o professor Cláudio Mafra. Então, acho que a gente poderia dar início, né, a esse nosso bate-papo, né, como a gente tinha comentado inicialmente, vai ser num formato livre, não vai ser uma apresentação, né, de slides, uma apresentação formal, mas mais um bate-papo para que a gente possa ter uma visão sobre esse cenário, né, dessa biossegurança no Brasil de uma forma geral, né, e também, principalmente nos laboratórios de pesquisa, que é a nossa temática, essa gestão de riscos em laboratório de pesquisa, né. Tanto o professor Cláudio como também o Flávio, eles têm uma experiência, né, e uma atuação muito grande, né, nessa área de biossegurança já há muitos anos, então acho que vai ser muito proveitoso. Bom, vamos partir então para aquilo. Acho que a gente poderia começar a falar um pouco, não sei se Cláudio, se o Flávio vão querer complementar mais alguma coisa com relação àquilo que a gente falou da formação deles, né, aqui, né, desse mini currículo. Existem muitas outras coisas nas quais eles atuam também, mas não dá para a gente falar muito tempo.
mas eu gostaria de começar falando um pouquinho, né, para que vocês dois pudessem dar para a gente, né, a percepção de vocês sobre o panorama da biossegurança no Brasil, né? E aí é claro que vocês podem falar mais ou menos como é que está essa questão da biossegurança no Brasil, principalmente naquilo que tange, né, a pesquisa científica, tanto nas instituições de ensino, né, que são feitas, a pesquisa científica é feita nas universidades, né, e também nos centros de pesquisa, na sua maior parte, né, de instituições públicas. Então, gostaria que cada um de vocês pudesse dar um pouquinho da percepção pessoal de vocês sobre essa biossegurança no Brasil. Eu acho que a gente poderia começar pelo professor Mafra, né, que é o nosso convidado externo, e depois o Flávio poderia dar a impressão dele. Okay? Obrigado pelo aceite, professor Mafra, bem-vindo. Boa palestra aí para vocês. Professor Ronald, boa tarde. Obrigado inicialmente por essa oportunidade. O professor Flávio, já um companheiro de longa data. É um prazer participar nesse ciclo de seminários com vocês, ainda mais para falar de um tema que é tão desafiador e tão caro assim no sentido daquelas pessoas, eu me incluo nessas, né, a gente preocupado, tanto que a gente briga com relação às questões de biossegurança. Infelizmente, algumas pessoas não chegam a compreender qual que é a importância ou do porquê que, às vezes, com um detalhe ou outro, se busca um detalhe ou outro. Quando você pergunta com relação à biossegurança das instituições, eu tenho uma opinião, e isso não é só minha, de vários institutos e fora do Brasil, que nós temos diversos laboratórios que são excelência do que estão realizando, na questão de pesquisa, na questão de ensaio diagnóstico, mas, infelizmente, nós ainda temos uma coisa que a gente chama de cultura da biossegurança como rotina. E nós falhamos ainda no nosso arcabouço, nós falhamos na questão dos projetos. Infelizmente, quase a totalidade dos laboratórios que a gente tem no Brasil, boa parte, vamos pegar esses laboratórios aí, principalmente os níveis 3, os poucos que a gente tem, falando de outros, a gente está falando de laboratórios que acabaram sendo montados ou construídos em espaços que já existiam. Então, não se fez um planejamento do prédio adequado conforme questões e recomendações de biossegurança para que aquele prédio, que aquele espaço fosse efetivamente para essa atividade. E aí a gente acaba tendo diversos problemas que vão desde a questão de fluxo, tratamento de efluente, insuflação, exaustão de ar, e por aí vai. A gente tem vários outros acontecendo. Infelizmente, tem isso como uma rotina ainda no país. E pegando gancho, já que a chamada estava falando muito da questão da conduta laboratorial em cima de pesquisas COVID, né? O não reconhecimento de que o que demanda o nível de biossegurança não é o patógeno, mas sim o procedimento que você está fazendo com esse patógeno. E é o que a gente chama aí de avaliação de risco. E a gente vai falar um pouco mais ao longo dessa oportunidade hoje, para não ficar só um falando ou outro. Acho que o Flávio também pode comentar, obviamente vai comentar em cima disso, como que a gente trabalha para realizar isso. A gente vai discutir como seria uma questão de avaliação de risco, o que especificamente tem acontecendo, quais são os procedimentos no laboratório que está trabalhando com Covid, ou quais são os procedimentos de qualquer laboratório, quais são os treinamentos, qual a capacitação que a equipe teve, qual a certificação que se pensou, inclusive para os equipamentos todos, qual foi o treinamento para utilizar cada um desses equipamentos, como que está o gerenciamento de resíduos produzidos nesses laboratórios. Eu costumo usar como exemplo, e aí como um docente, uma universidade, isso é uma rotina e infelizmente acontece,
Normalmente, aquele aluno que chegou de iniciação científica, logo no primeiro dia dele, olha, já está tudo jóia, já está perfeito no laboratório, vou te apresentar, tem alguém do laboratório que vai te treinar, a chave do laboratório está aqui, e olha, já que você ainda não tem treinamento, você vai ficar responsável pela área de lavagem de vidraria, preparo de coisas para colocar na autoclave. É o último lugar que esse indivíduo poderia estar, o setor de resíduos do laboratório, o setor que vai colocar alguma coisa na autoclave, sendo que, infelizmente, a gente ainda tem grupos que utilizam a autoclave como se fosse um único padrão, independente do patógeno, independente do volume, independente da composição do material, independente da temperatura que aquele produto foi colocado ali dentro. Então, quando você não tem isso bem determinado, você já começa a colocar toda a cadeia do laboratório em risco. Quando você não consegue determinar quais são os procedimentos que produzem aerosol, e aí você tem alguém que quer trabalhar com um patógeno nível 3, ou que está mesmo dentro de um laboratório nível 3, e tem um procedimento de que produz aerosol e ele realiza esse procedimento fora da cabine de segurança biológica. Então, isso nunca poderia acontecer. O vórtex tem que estar dentro da cabine, o ultrassom tem que estar o sonicador tem que estar dentro da cabine, o banho de ultrassom dentro da cabine, a centrífuga dentro da cabine, disruptor de tecido dentro da cabine. Então, são essas questões que a gente começa a verificar como pequenos probleminhas que vão se acumulando e, no final, a gente pode ter um risco grande em toda atividade. Para que eu não fique falando, não fique muito maçante, eu acho que o Flávio, se ele quiser fazer algum comentário, obviamente vai fazer, e a gente poder fazer um pouco mais um bate-bola, até podendo atender demandas, né? Outro dia eu participei de um grupo que foi muito interessante, e esse grupo tinha nome, o nome do grupo é hashtag Jaleco com Botão. E eu brinquei com eles que eu ficaria muito grato se o nome do grupo fosse Jaleco Sem Bolso, porque infelizmente a gente ainda tem gente que guarda até biscoito, entra por dentro do laboratório, mete um biscoito recheado, esconde ali dentro daquele bolso do jaleco, né? Ou então aquele hábito horroroso e vou pegar a luva, porque a luva é muito cara, né? Então, a caixa de luva fica escondida na gaveta e ele tira um par e aquele par de luva, se bobear, ele quer usar a semana inteira. Porque toda hora que ele sai do laboratório, ele tira a luva com cuidado, sopra, sacode e coloca no bolso do jaleco e depois resolve reutilizar uma luva. Então, a gente tem ainda alguns conceitos e quando você questiona isso, as pessoas, tem aquelas luvas, né? Aquelas nitrílicas azuis, né? E volta e meia você encontra as pessoas caminhando pelo corredor com aquelas luvas. E eu sempre pergunto se eles fazem parte do Blumen Group. Se o Blumen Group está fazendo algum show na universidade que eu não estou sabendo. Deve ser alguém do Blumen Group que faz um trabalho dentro do nosso laboratório e a gente não conhece. Então, tem alguns detalhes que acabam sendo deixados. Certo, Flávio? O que você acha? Não, inicialmente agradecer o Ronald aí pelo convite, a comissão, o Cláudio aí por estar participando, tá? Em cima do que o Marlon colocou, concordo perfeitamente, tá? Eu acho que a biossegurança no Brasil hoje avançou muito, tá? Principalmente depois da lei de biossegurança. Só que eu vejo muito que muitos laboratórios se adequaram para atender muita legislação para a OGM, tá? E quando a gente vai para a biossegurança mais básica, aplicada, e aí eu começo a observar várias falhas básicas de estrutura de laboratório, de compra de equipamento, de infraestrutura. E isso influencia diretamente em trabalhos futuros. Por exemplo, a pandemia chegou, nós estamos vivendo um momento ímpar na humanidade. Será que todos os laboratórios que hoje trabalham com Covid, tá, estavam preparados para isso? Tá? Então, o que o Mafra colocou, às vezes você vê pessoas que às vezes têm a capacitação em biossegurança, mas não colocam em prática o conhecimento no dia a dia. E aí você começa a ver as pessoas andarem de jaleco fora da área de laboratório, você tomando outros procedimentos. Então, eu acho o seguinte, que a biossegurança tem que avançar muito.
eu vejo pelas instituições públicas que eu tenho participado e fazendo visitas. Laboratórios com equipes com boa formação, mas com erros básicos de biossegurança, né? Então, eu acho que, aos poucos, e não era nem para ser aos poucos, era para ser muito mais rápido, os laboratórios têm que se adequar às normas de biossegurança. Tá? Tem que ser, não pode existir mais essa separação. Meu laboratório é o IgM, então eu tenho que preparar para cumprir as exigências do CQB, Certificado de Biossegurança, que eu tenho um relatório. E, do outro lado, tem um laboratório que não trabalha com OGM e falta infraestrutura, falta apoio. Tá? Então, eu acho que a biossegurança envolve tanto os profissionais que estão ali, o chefe do laboratório, mas os gestores. Tá? Verba para aplicar nos laboratórios, verba destinada à capacitação, à infraestrutura, à instalação de EPC. Eu acho que nós temos realidades muito distintas. Tem laboratórios de excelência, muitos estão assim, bem preparados, mas tem laboratório que ainda tem que se adequar à sua realidade. Tá? Acho que é por esse caminho. É a Marfa. Eu podia fazer, então, uma interferência para seguir um pouco em frente. Além dessa questão, né, que o Cláudio coloca, de sempre uma espécie, vamos chamar assim, de improvisação de espaços físicos que a gente tem, basicamente, né? Que a gente tem aquele espaço que foi criado para um determinado fim e ele, de repente, virou um laboratório. Eu lembro disso no FRJ, que até banheiros foram transformados em laboratório, né? Por conta da falta de espaço e necessidade de expansão dos laboratórios de pesquisa. Mas passa por outro lado também, né, que eu acho, além da questão que o Flávio coloca, dos gestores, do investimento nos equipamentos, né, eu acho que também passa muito pela questão dessa conscientização, né, dessa cultura, vamos chamar assim, da biossegurança, a gente pode chamar de cultura da biossegurança, né? Eu acho que falta isso bastante, né, para as pessoas. Eu também vejo os alunos saírem, né, com luvas no corredor. Já perguntei, vocês vão fazer algum show, né? Até você falou do Blue Man aí, grupo, mas é que eu fiquei até rindo aqui. Mas eu pensei, algum show que vocês vão fazer? Aí ficaram todos sem graça, aí foram tirar a luva e botaram aonde? No bolso do jaleco, né? Então, acho que passa muito por essa questão. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também, né? Que essa questão da mentalidade, mudar essa mentalidade que, às vezes, ela está um pouco já estabelecida, né? De fazer tudo errado e continuar fazendo tudo errado. Eu acho que vocês podiam falar um pouquinho sobre isso, né? Como é que isso está acontecendo? Como é que está esse amadurecimento na cabeça dos pesquisadores? Eu acho que não é só aqui, não, que eu já ouvi gente falando que nos Estados Unidos é a mesma coisa. Tem alguns laboratórios que são feudos que ninguém entra para nada, porque o cara não permite, diz que faz o que ele quer do jeito que ele quer ali dentro, e não aceita nenhum tipo de colocação. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. A gente tem um conceito, né, para começar, que é o meu laboratório, né? E eu costumo dizer que aquele laboratório é simplesmente onde está o meu CPF para que, se der algum problema, quem vai sentar na frente do Ministério Público para responder sou eu. A única coisa minha que tem naquele laboratório é o CPF, que amarra no meu nome enquanto coordenador, ou de qualquer outro espaço que venha a existir dentro da instituição e que fique sobre a minha responsabilidade. Espaços, equipamentos e por aí vai. Mas eu coloco até em prédios novos. Eu lembro uma vez de um edital e tinha que apresentar um projeto já do prédio e vieram conversar, Mafra, você podia ficar responsável por essa parte aqui que nós vamos fazer, então, para um laboratório NB2, e um NB2+, ou um NB3, assim, assado. Eu falei, ótimo, perfeito, adorei. Como é que eu faço? O engenheiro vai conversar contigo. Eu falei, beleza. No dia que o engenheiro me procurou, falou, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que planejar um piso de serviço, tem que ser por gravidade, colocar o tratamento de efluente. Não, professor, o senhor não entendeu. Eu só vim aqui para saber quantas geladeiras o senhor está querendo e quantos freezer. Depois a gente faz, entrega o piso para o senhor e depois o senhor faz o que o senhor quiser dentro. Eu falei, não, mas tem alguma coisa fora do contexto. Isso não é uma engenharia de quarto, copa, sala e cozinha. Isso é uma engenharia de uma unidade de trabalho. Isso é uma engenharia de um espaço que demanda determinados cuidados de contaminação, que tem uma geração de resíduos específico. E eu moro numa cidade pequena, média, né, tamanho médio, em torno de 75 a 80 mil habitantes,
uma universidade que deve ter alguma coisa em torno de 18 a 20 mil pessoas diariamente dentro dela, vários laboratórios, e como que eu imagino o sistema de tratamento de efluentes da cidade, já que o resíduo que a universidade produz é um resíduo de categoria industrial. Deixou de ser resíduo de categoria domiciliar há muito tempo. Nunca foi. E a cidade não se planejou para fazer um sistema de tratamento de resíduo, de saneamento, entendendo que o que sai da universidade, na verdade, deveria estar sendo tratado até dentro da instituição. Então, esses conceitos acabam demandando um pouco mais, não apenas, eu entendo, do pesquisador, mas dos gestores internos e também dos gestores externos, dos que estão trabalhando a nossa política de desenvolvimento no país, seja na questão de diagnóstico, seja na questão de pesquisa. Quando se elogia, eu elogio particularmente a questão da lei da biossegurança, ela é fantástica. Só teve um pequeno probleminha. Houve um apoderamento da palavra biossegurança enquanto legislação, como se apenas OGM fossem biossegurança. Então, você tem os comitês de biossegurança, as comissões internas de biossegurança, que legalmente o que elas estão trabalhando é para cumprir a lei da biossegurança com relação ao OGM. Eu já tive mais de uma oportunidade, faço até provocativo, sempre que vem uma mensagem institucional, quem trabalha com biossegurança de risco, favor entrar em contato com a comissão. Aí eu sempre respondo, com o que você trabalha com isso? Ah, não, você não faz OGM, então você não tem problema. Falei, olha, tem alguma coisa muito errada. Qual que é? Eu vou até usar um outro termo, porque às vezes pode ter problema legal, né? Então, assim, eu vi uma universidade lá na Dinamarca que ela tinha diversos docentes publicando pesquisa, trabalho de pesquisa, resultado de uso de produtos radioativos, aqueles marcados, né? E a instituição não tinha nem registro de destinação desses resíduos, e muito menos aquele monte de pesquisador tinha autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear para terem sequer comprado aqueles produtos. Então, são detalhes assim que até na Dinamarca acontece. Então, como que a gente consegue trabalhar isso enquanto cultura? Tem uma sequência de slides que eu costumo usar bastante, né? Quem já viu alguma apresentação minha com slide, ela é sempre repetitiva, que eu coloco uma sequência com faixas de pedestre, fotos reais. E aí você tem uma faixa de pedestre com todo mundo passando nela. De repente, alguém acha que não tem tanto risco, aí é uma outra foto, e começa a atravessar fora da faixa mais distante, e o outro, vendo o que o outro está fazendo, faz mais distante ainda. Aí, de repente, tem um local que está todo mundo com tanta confiança que não tem risco, que não tem faixa alguma, e todo mundo atravessando no meio do risco. E, de repente, você coloca, inclusive, uma passarela num local de alto risco e as pessoas não usam daquele benefício. E, eventualmente, com certeza, aí eu termino essa sequência com atropelamentos e acidentes assim, 5, 10 metros à frente de uma faixa de pedestre. Isso é mais ou menos o que eu enxergo dentro de um laboratório. A gente começa a ter aqueles testes, né? Quando você fala de equipamento, você conhece os equipamentos que tem dentro do seu laboratório? Você sabe usar aquele equipamento? Você sabe como funciona uma cabine de segurança biológica? Você chama a cabine de capela? Bom, na minha cidade eu falo que tem 3 pessoas que trabalham muito bem com capelas. São 3 padres que existem aqui. Eles sabem rezar muito bem. E, infelizmente, boa parte das pessoas não entende como funciona uma cabine de segurança biológica. Tanto não entende que tem a coragem de colocar um bico de Bunsen no fundo da cabine funcionando. E quando você fala alguma coisa, a pessoa vira para você e fala, não, mas tem um registro no fundo da cabine e é para colocar bico de Bunsen. Alguma coisa você não entendeu do processo. E algumas cabines de segurança biológica, as pessoas não entendem, estou citando um exemplo de cabine, que ela tem que estar vazia na hora que você pega para trabalhar e tem que estar vazia na hora que você termina.
E eu costumo dizer que algumas só falta uma foto de um cantor famoso pregado no fundo de tanta coisa que se coloca dentro daquela cabine. Esquece e acha que a cabine é bancada para guardar tudo que ele tem no laboratório. Né? E você tem fotos, inclusive de institutos de pesquisa extremamente conceituados no Brasil, e laboratórios aparecem na internet, e você olha a cabine, está aquele amontoado de coisa, o cara perdido lá no meio. São conceitos assim que ainda faltam. Porque biossegurança eu entendo como uma questão de cidadania, uma questão de responsabilidade social. Qual que é a responsabilidade que eu tenho comigo, ou com quem trabalha comigo, ou com o ambiente, ou com a comunidade, com as plantações, com as criações? Qual que é a relação que eu consigo fazer disso? E aí que é necessário que tenhamos todos uma noção muito boa do procedimento que está sendo executado. Flávio? Eu concordo perfeitamente com o Mafra falou aí. Eu acho que, por ser uma questão cultural, para nós tentarmos mudar um pouco isso, seria importante que nos cursos de graduações na área de saúde, na área de ciências físicas, engenharia, tivesse uma disciplina de biossegurança, porque isso é formação. Se você tem na graduação uma matéria obrigatória de biossegurança no primeiro ou segundo período, no curso de ciências biológicas, física, química, veterinária, medicina, eu garanto que a realidade começa a mudar um pouco. O que acontece é que muitas instituições adotam, muitas vezes, como na graduação, uma matéria seletiva, uma matéria optativa. Numa época da minha vida, eu coordenei um curso de graduação aqui no Rio de Janeiro, numa universidade privada. Eu coloquei uma disciplina em biossegurança no curso de ciência biológica. Bastou eu sair, mudar e tirar a disciplina. E na graduação de outras instituições também. O mestrado, existe hoje, pela UF, que nós temos uma disciplina de biossegurança, lá começamos a criar em 2014, que vem crescendo ao longo do tempo. Mas eu acho que essa mudança de cultura dos profissionais de saúde é importante ter uma formação desde o início, porque a gente observa, quando volta para os óbitos que estão acontecendo em profissionais de saúde ou contaminação com a Covid, muitos acontecem sua contaminação ao tirar o EPI, tá? Ao tirar o equipamento de proteção individual, tá? Ou colocar erradamente. Então, falta sim uma cultura de biossegurança, não só para os alunos, também para os docentes, para os pesquisadores, porque muitas vezes acho que isso é supérfluo. No meu projeto eu não vou pedir para comprar pipeta, luva ou chuveiro de emergência, porque não é importante, a instituição tem que me fornecer. E aí a gente começa a ter registro de contaminação laboratorial, de acidente. Então, a biossegurança ela tem que ser sensibilizada. A política de sensibilização de biossegurança tem que iniciar desde o lado básico do aluno da graduação, o curso técnico, até o seu gestor da instituição. Para ter uma política saudável em biossegurança, eu tenho que envolver os gestores da instituição, seja universidade, seja instituto de pesquisa, instituição privada, tem que ter um orçamento próprio, tá? É uma política de sensibilização. O exemplo que eu dou sempre, aqui da Fiocruz, que eu dou sempre, é a Universidade Federal Fluminense. A gente tem uma parceria desde 2014. Em 2014, eu estou presente, junto com todos os professores, nessa sensibilização que a instituição vem fazendo. E vem crescendo a sensibilização. Começou todo ano um simpósio de biossegurança, com a Covid virou online, os cursos de graduação, cada instituto com sua capacitação, é por aí. Se nós não tivermos uma política efetiva nas instituições privadas ou públicas, vai ser difícil a gente manter isso. Tem um artigo que foi publicado em 2013 que passa sobre acidente de laboratório em unidade de pesquisa. Envolveu 1.800 pesquisadores de diversos países, Estados Unidos, Inglaterra, Japão. E a maioria dos acidentes, eles relatam que não eram acidentes, como mordedura de animais em laboratório, pequenos cortes cortantes. Como foi feita uma auditoria interna, os pesquisadores que publicaram esse artigo foram verificar, muitos pesquisadores sênior achavam que aquilo era um acidente grave. Então, na verdade, a banalização do acidente. E é por isso que é importante sempre fazer uma análise de risco para você minimizar ou evitar qualquer acidente que aconteça. O Mafra está coberto em razão em colocar, tem que sensibilizar, tem que, na verdade, fazer com que os gestores se envolvam nessa política de biossegurança. Acho que o caminho de mudar essa cultura é isso.
cursos básicos de biossegurança, curso na graduação, matéria obrigatória, sensibilizar os profissionais, curso de capacitação continuada. Tá? Eu acho que é por aí que nós temos que caminhar para tentar mudar isso. Porque não adianta querer dar curso online de biossegurança para profissionais que vão trabalhar no combate à Covid se ele não teve essa formação no início. Tá? Então, é importante, sim, capacitar, mas é importante, antes de capacitar nesse momento emergencial, é que essa capacitação venha ocorrendo ao longo do tempo. Eu acho que nesse sentido que nós devemos caminhar para tentar combater qual seja a doença que virá. A Covid é uma que está aí, que está causando um dano enorme à humanidade. Mas, se entrarmos na Organização Mundial de Saúde, em 2019, foi muito interessante. Eles colocam as possíveis doenças que poderiam acometer a humanidade em 2019, no início. Bota lá ebola, bactéria multiresistente, pandemias, e lá no próprio relatório da OMS coloca que as instituições públicas e privadas devem se preparar para uma possível pandemia de um vírus respiratório. Tá? Então, nós estamos vivendo uma pandemia. Vai passar, mas outras poderão vir também. Então, eu acho que a biossegurança não pode ficar só nesse momento agora. O governo tem que comprar máscara de péssima qualidade, a instituição de saúde tem que comprar luva de boa qualidade. Isso tem que ficar, depois que passar essa onda, ficar implementada essa política de biossegurança, de precaução, de prevenção. Isso é muito importante. É o caminho que eu acho. Eu acredito que deva seguir. Ok, tá joia. Pegando um pouco até do que você tinha comentado, Flávio, aí um pouco, né, que o Mafra também. Então, acho que os nossos laboratórios de pesquisa, né, será que eles estavam preparados realmente para essa Covid-19? Porque envolve cabines biológicas, né, de segurança, de NB3, né, de nível 3, como ele foi classificado, né? Até queria entender um pouco essa classificação, porque o Covid, né, se a gente for estabelecer um paralelo assim, né, há 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás, a gente teve a gripe espanhola, né, aqui pelo mundo afora e aqui no Brasil também. E aí, de repente, surge agora um novo vírus, né, que dizem que ele não é tão letal, né, ele não é tão letal assim, mas ele tem uma capacidade de transmissão muito grande, né, que é o grande perigo, né, que ele causa. E acaba gerando uma letalidade numerosa porque ele se propaga muito rapidamente, né, saturando aí muitas vezes os sistemas de saúde e não conseguem dar conta desses pacientes todos que estão chegando. Então, a gente tem agora esse vírus novo, né, o SARS-CoV-2, e nós não temos um protocolo de tratamento eficaz ainda, e nem uma vacina também disponível no mercado, a não ser essa nova da Rússia aí, né, que estão falando que ela já passou por todas as fases, né? A maioria delas está em fase 3, mas a da Rússia já passou pela fase 4 também, e já está sendo implementada para uso. Então, primeiro, como é que esse vírus, né, Covid-19, né, ele foi classificado, né, no NB3, em risco 3, na verdade, né, e não em 4, e qual seria essa característica, né, de laboratório, né, NB3, para ter um pouquinho de ideia. Talvez até, não sei, pelo fato de terem muitos alunos aqui, tentar falar rapidamente sobre essa classificação desses níveis, né? Porque tem muitos alunos de graduação que eu vi aqui, né, que foram até meus alunos também. Talvez fosse bom falar isso rapidamente para eles, né, de uma maneira resumida, para eles pudessem entender um pouco disso, né? E entender se realmente nossos laboratórios estão preparados para isso, nós temos em número suficiente para tocar essas pesquisas e também, é claro, até os diagnósticos através dos laboratórios centrais. Ronald, Flávio, se me permite, eu respondo uma parte e depois você me corrige também. Isso é com você, Mafra. Não, esse é um tema bem desafiador. Com certeza. E você sabe, na sexta-feira passada eu fiz um lançamento de um livro que seria inédito, né, na América Latina, que foi um estudo pensando uma infraestrutura estratégica, um futuro laboratório NB4 no Brasil. E aí, nesse livro, eu acabo discutindo muitas questões em cima da nossa rede NB3 e de conceitos de biossegurança. Então, quando você faz essa pergunta, Ronald,
Eu lembro de uma disciplina que eu tenho, a biossegurança, também na graduação, criei na graduação e criei também na pós-graduação. E foi interessante que na semana passada, numa aula remota, eu sempre transformo a aula numa conversa, e eu comecei pedindo que cada um avaliasse, de acordo com aquele conceito que ele estava chegando naquela disciplina na pós-graduação, estudante de mestrado e doutorado, qual que era o nível de biossegurança que se encaixaria o SARS-CoV-2. E foi interessante, para minha surpresa, que todos eles classificaram inicialmente como 4, mas que, como nós não teríamos nada, laboratórios para isso, seriam manipulados como nível 3. Isso foi no geral. E é muito importante que fique caracterizado, e claro isso, que o que vai classificar esse vírus ou qualquer outro patógeno, seja ele viral, qualquer outro patógeno, bactéria, protozoário, o que eu quiser, vai ser o procedimento que eu estou dando a esse vírus. Tecnicamente, se eu não estivesse falando de uma pandemia, o SARS-CoV-2 seria, sim, um patógeno nível 4, desde que ele não estivesse espalhado fora de um laboratório. Vamos dizer que alguém tivesse coletado material de morcegos ou de outros animais, encontraram esse vírus, levaram para o laboratório contido, não tinha caso algum humano, nada descrito, mas se identificou que esse vírus tinha uma ação, uma patogenicidade elevada, uma transmissibilidade alta, com potencial para se disseminar muito rápido. Enquanto contido dentro de um laboratório, ele tecnicamente seria 4. Como ele já está disperso, eu não trabalho mais em 4, porque ele já está fora do ambiente. Mas aí tem uma questão, ele não é nível 3, depende do procedimento que eu vou fazer. É igual quando eu trabalho com Mycobacterium tuberculose. O técnico que está lá no laboratório de análises clínicas, que ele recebe o escarro e faz aquele esfregaço em lâmina para fazer a identificação por microscopia da presença ou não do Mycobacterium no escarro, ele trabalha em condições nível 2. Se eu estiver falando de um laboratório, de uma indústria que está produzindo Mycobacterium tuberculose, purificando antígeno, proliferando, fazendo inoculação, o que seja, em grandes volumes e em procedimentos de risco, que possa gerar inoculação, inalação, alguma coisa assim, aí eu já o transfiro para nível 3. É a característica desse vírus. Os laboratórios que estão recebendo a amostra para diagnóstico, eles são característica 2, NB2. Quem vai trabalhar com atividade proliferativa, que seja cultivo celular, inoculação, aí eu já estou jogando uma recomendação do OMS, é fácil de encontrar, coloca lá WHO e COVID Lab Requirements. Vai aparecer essa recomendação. E várias outras que eles colocam. Então, aí está uma falha. E quando coloca essa questão da cabine de segurança biológica, eu trabalho, se for no nível 2, e mesmo no nível 3, você pode estar trabalhando com uma cabine classe 2B1, aquela com 70% de expulsão, de eliminação do ar, 70% de renovação. Agora, tem algo que chama atenção nesse momento. Quando se fala, isso é algo que eu tenho batido desde o início, e aí vale para hospitais, profissionais de saúde, para qualquer coisa, equipamentos de proteção individual, eles demandam um treino para utilização. O indivíduo tem que ser capacitado para utilizar aquilo. E quando eu saio de uma máscara, por exemplo, cirúrgica, e vou para um respirador N95, mudou por completo. Eu estou falando de um respirador que foi validado, que foi certificado, que eu tenho que fazer um teste que não estão fazendo no Brasil, que é o que a gente chama de fit test de máscara. Se verifica o formato do rosto do indivíduo e a máscara ela tem que segurar aqui, travar. Quando alguém está com qualquer máscara
Nem que seja lá no bloco cirúrgico, o pessoal que está fazendo técnica operatória, nas aulas de graduação na veterinária ou na medicina, o meu óculos está embaçando. Se o óculos está embaçando, é que a sua máscara não está funcionando de maneira adequada. Ela não está bloqueando aqui. E aí, quando você fala, hoje a gente está vendo, está começando a aparecer no Brasil o caso de óbitos de pessoas que estão trabalhando em ambiente de risco, como TI, esses profissionais de saúde, e que, na verdade, não têm treinamento e capacitação provada para utilizar alguns desses equipamentos. Acho que Flávio quer continuar enquanto o Cláudio retorna. Sim, claro. Claro, acho que a colocação do Cláudio foi perfeita. Dependendo da rotina que o indivíduo vai desenvolvendo no seu laboratório, em pequena quantidade, se for trabalhar com material de suspensão viral ou diagnóstico, você tem a capacidade e deve trabalhar no NB2, tá, para o vírus da Covid. Agora, se você for fazer cultura de célula, produzir massa viral, tá, você tem que trabalhar no laboratório de nível de biossegurança 3, com todas as condições do NB3, pressão negativa, antissala, cabine de segurança biológica. Como o Ronald falou, existem muitos alunos assistindo a nossa apresentação. Os níveis de biossegurança vão de acordo com a classificação de risco dos micro-organismos. Nós temos 4 níveis de classificação de risco, do menos agressivo, que é a classe de risco 1, até o mais agressivo, que é a classe de risco 4. Tá? E a partir daí, nós temos as classificações dos laboratórios de biossegurança. Os níveis de biossegurança dos laboratórios vai muito de acordo com a classe de micro-organismo que estaremos trabalhando. Então, vai do mais simples, que é o micro-organismo classe 1, tá? Até o micro-organismo mais de alta complexidade, que é o micro-organismo em nível de classe 4. Né? E os laboratórios seguem essa mesma proporcionalidade. NB1 é um laboratório universitário, praticamente, que tem pouca exigência de biossegurança, mas tem mesmo, evitar comer, beber. O NB2, laboratório mais voltado para micro-organismo classe 2, análise clínica, e aí o B3, que tem uma complexidade muito maior, tá? Nós temos alguns aqui no Brasil, tá? Que trabalha com micobactéria, que trabalha com HIV, que trabalha com a produção de cultura celular, no caso, para a Covid. E tem um laboratório NB4, que nós não temos ainda no Brasil, né? Inclusive é o livro do professor Cláudio Mafra que está colocando isso, e trabalha com micro-organismos de alta patogenicidade, como o ebola, e como outros vírus hemorrágicos. E a partir daí, os laboratórios que trabalham com SARS-CoV, ele, dependendo da rotina que você vai ter, você vai trabalhar ou o NB2 como rotina receber amostra clínica para diagnóstico, ou o NB3 se você trabalhar com cultura viral, com grande volume de massa de vírus. E a partir daí, é importante, ao manipular esses agentes para evitar possíveis contaminações, é que antes se comece a trabalhar nesse laboratório, se faça a chamada avaliação de risco, tá? A análise de risco. E o que é análise de risco? É você tentar, na rotina que você vai desempenhar naquele laboratório, identificar os possíveis riscos, tá? E como minimizar as possíveis contaminações ou acidentes ao manipular esse agente. Lembrando que o risco, ele pode ser classificado em 5 tipos. Nós temos riscos biológicos, que está o SARS-CoV, está o estafilococcus, está o micobactério, tá? Tem o risco químico, que são os agentes químicos, reagentes químicos, tá? O risco físico, que são as radiações, temperatura. Existe o ergonômico, que às vezes as pessoas não dão nada, mas depois de uma longa jornada de trabalho sai com dor na lombar, tá? Sai com dor na perna, ou seja, são riscos de postura e o risco de acidente. Tá? Então, a análise de risco ela vai avaliar esses pontos na rotina do laboratório. Então, os grandes centros de pesquisa recomendam que, antes de qualquer atividade laboratorial, e que você já tenha essa atividade já preparada, montada, você faça na sua estrutura, na sua rotina, uma análise de risco. E aí é fundamental que isso ocorra durante todos os procedimentos. Tá? E a análise de risco envolve 3 pilares básicos, que é o agente biológico, se nós
falarmos sobre risco biológico. O agente biológico, que é a sua patogenicidade, sua forma de transmissão, tá? Então, no caso do SARS-CoV, nós sabemos que a forma de transmissão dele, tá? Até 31 de dezembro sabemos muito pouco. Hoje sabemos muita coisa, tá? Que é por contato, pelo ar, ele fica muito tempo no ar. Então, há necessidade de tomar todos os procedimentos para evitar a formação de aerossol. Tá? Além disso, nós temos que saber qual é a forma de transmissão. Hoje nós sabemos que o contato respiratório, o contato com material contaminado leva a uma contaminação de pessoas com a Covid-19. Então, para fazer análise de risco, é importante, no caso do agente biológico, sabemos a sua patogenicidade, a sua mecanismo de transmissão e a sua forma de prevenção. E hoje, qual é a forma de prevenção para o Covid-19? Não existe um protocolo oficial ainda, existem vários protocolos de tratamento. Existe uma vacina, a maioria das vacinas estão na fase 3, tá? Com exceção da vacina russa, que está entrando no mercado aí lá na Rússia, mas não tem nenhum trabalho publicado. Então, nós temos um agente biológico. Qual é outro ponto da análise de risco? É o profissional que vai manipular, tá? O profissional que vai manipular, é importante que esse profissional seja capacitado, treinado, saiba fazer aquela rotina. E o treinamento não acontece de um dia para o outro. Não adianta você contratar vários profissionais de saúde e colocar para trabalhar uma enfermaria que vai pegar pacientes com Covid-19 ou botar numa rotina. Você tem que capacitar e treinar esse profissional, saber como é que ele vai agir, tá? Em caso de acidente, como proceder. Você tem que ter toda uma estrutura. Isso tudo entra na análise de risco. Além do mais, é importante também que na análise de risco a gente veja a infraestrutura, o local que vai trabalhar, tá? Se esse local está pronto e adequado, se você vai trabalhar no NB2 ou vai trabalhar no NB3. Se na sua rotina você tem implementado no seu laboratório os procedimentos operacionais padrões para aquela atividade que você vai desenvolver. Se você tem uma política de qualidade, tá? Segue as ISOs. Então, usando esses 3 vértices, ou seja, o agente biológico, no caso da análise de risco, agente biológico, você conhece qual agente biológico você vai trabalhar, no caso, o SARS-CoV, você sabe a forma de transmissão, a equipe que vai trabalhar está treinada, está capacitada, conhece os procedimentos, conhece como agir em caso de emergência, conhece a rota de fuga, conhece trabalhar com equipamento de proteção individual correto, sabe como usar um equipamento de proteção com estrutura adequada, tá? Se eu vou trabalhar com um grande volume ou não. Então, a partir daí, você consegue minimizar os riscos de acidente. É por isso que, depois de fazer uma análise de risco detalhada, os laboratórios elaboram um mapa de risco. O mapa de risco é fundamental na rotina do laboratório, porque você visualiza cada setor os riscos que estão ali presentes. Então, quando falamos sobre gestão de risco, é tentar minimizar ou diminuir ao máximo a chance de uma contaminação ou de um acidente, né? Então, é nessa linha que nós devemos seguir, tá certo? Oi, Cláudio. Oi. Nossa senhora, perderam cerca de 5 minutos da minha fala. Então, vamos lá. Segue aí, Marco. Vamos lá. Eu vou tentar voltar, então. Eu vi o Flávio apresentando toda essa questão de classificação de risco e eu acho, então, que ninguém me escutou falando da questão de qual seria a classificação de risco do SARS-CoV-2, o nível de biossegurança que ele deveria ser trabalhado. Nessa parte aí realmente travou a fala. Ok. Então, eu fiz uma busca com os alunos de pós-graduação que estavam numa disciplina minha de biossegurança na semana passada, remota, e foi interessante que todos eles classificaram o SARS-CoV como se fosse um patógeno nível 4. E aí, se você for avaliar tecnicamente, se esse vírus ele ainda estivesse, se ele estivesse dentro de um laboratório, se esse vírus, sabedor do que nós sabemos hoje que ele é capaz de causar, se ele estivesse sendo manipulado no sentido de trabalho, armazenado em laboratório, ele seria tecnicamente nível 4. Mas a questão é que nós estamos numa situação de pandemia, que esse vírus está fora e já espalhado pelo ambiente. Então, todo aquele risco inicial de poder desestruturar
Deixa eu mudar aqui o microfone. Vamos lá. Todo aquele risco estrutural de poder desestruturar a sociedade, que é o que está causando hoje, desestrutura toda a economia, as relações, isso tudo foi jogado no chão, a gente pode considerar, então, como ele já está espalhado, então ele seria nível 3. Só que nível 3, para quem for trabalhar com atividades proliferativas, não para quem for trabalhar com diagnóstico. Isso está numa recomendação da OMS. Se vocês olharem na internet, tem são as notas rápidas que a OMS vem soltando desde fevereiro, janeiro, fevereiro, e uma delas, com a última atualização, se eu não me engano, em maio, coloca requerimento para trabalho com o SARS-CoV-2. Se for diagnóstico, é laboratório NB2. Se for atividades proliferativas, nós estamos falando de laboratórios NB3. E quando você coloca, por exemplo, olha, tem que ser numa cabine classe 3? Não, não tem que ser. Tem que ser numa cabine classe 2 e numa questão de diagnóstico, e mesmo dentro de um laboratório nível 3, eu posso estar falando de uma cabine classe 2B1, que é aquela que tem 70% de renovação do ar. O que me chama atenção nesse momento são esses laboratórios de universidades que não estavam numa rotina para trabalhar patógenos de risco, alguns nem na rotina para trabalhar com patógenos animais ou humanos, e não sendo uma rotina que todos os laboratórios que estão nessa linha no Brasil, que eles estejam recebendo as amostras a serem testadas dos pacientes suspeitos, sem essas amostras estarem inativadas. Eu conversei há pouco, antes dessa conversa aqui com vocês, e fiz questão de checar. Existem alguns locais onde os laboratórios têm recebido a amostra já inativada. Então, se coloca a amostra no tampão de Lise lá na coleta. Agora, existem vários laboratórios, inclusive me relatou, olha, Mafra, eu recebia primeiro no meio L15, depois começou a dar problema no PCR, que esse meio ele estava interferindo no resultado, passei a receber no meio NTV, e agora eu estou recebendo em salina. E eu falei, como é que você está abrindo esse material? A gente recebe e coloca na cabine e começa a trabalhar. Só que até o momento que você vai fazer a extração do RNA mensageiro, você tem uso do vórtex, você tem uso de centrífuga. Todos esses procedimentos, a princípio, então, eles deveriam apenas ser realizados dentro de uma cabine de segurança biológica, com o vórtex e a centrífuga, todos esses colocados dentro da cabine de segurança biológica. Então, não é simplesmente vamos usar uma cabine, por exemplo, estou citando aqui a questão da cabine, porque várias vezes você vê as cabines sendo trabalhadas, e eu sou bem sincero, se for para trabalhar desse jeito na cabine e desqualificado do jeito que você está trabalhando nessa cabine, é mais seguro se você trabalhar numa bancada com um bico de Bunsen. Porque as pessoas, infelizmente, não estão, boa parte delas, são poucas, e aí eu tenho que reconhecer isso, é onde eu tenho até um trabalho, tem algumas pesquisas no Brasil mostrando isso, quando se faz questionamento com as pessoas que estão trabalhando nesses ambientes. E aí você tem pessoas que não sabem utilizar do recurso. Então, essas recomendações, para mim, elas seriam básicas. E aí que está faltando a questão do cuidado com a biossegurança. Tá? Eu acabei acompanhando alguns grupos e orientando no início, adequando alguns laboratórios de universidade para que pudessem realizar o diagnóstico. Nós estamos falando de nível 2, mas com preceitos de risco muito elevados, que é uma amostra chegando com um potencial de infectar a minha equipe. Então, eu estou falando, olha, treina 2 ou 3 para fazer a extração do RNA mensageiro e para receber a amostra. Só que eles nunca vão estar os 3 juntos no laboratório trabalhando. E quem faz a parte de PCR vai estar em outro ambiente sem contato com esses. Por quê? Porque se eventualmente tiver um erro,
você não perde a equipe em toda e você não joga aquele grupo que está dando o diagnóstico em rede. Eu só queria aproveitar, eu estou achando que o áudio está bom, não sei, pelo menos não estão me falando nada aqui no Zap. Se tiver alguém, se não tiver... Tá ótimo. Tá dando... Então vamos lá. Alguém fez um comentário, acho que foi a Thelma 1, que é o que está aparecendo para ela, como é que fica a questão dos sistemas de ar. Aí a gente pode trazer para geral, Thelma. A gente tem prédios públicos, por exemplo, que eles são belíssimos do modelo arquitetônico, só que não tem nenhuma janela que abre. Você tem 20 andares de prédio, aquele prédio maravilhoso que o arquiteto ganhou prêmio, tudo. Todas as janelas são parafusadas, ou seja, não são janelas, são vidros. E, infelizmente, vários deles investiram muito nessa área estética e falhou no sistema de circulação e exaustão de ar interno ali dentro do prédio. E aí você tem todos os problemas associados. É só você lembrar os nossos laboratórios. As pessoas pensam que um laboratório não tem que ter exaustores adequados. E aí você tem o uso, inclusive, de ar-condicionado de modelo splitter, né? Até hoje você ainda tem laboratórios que estão botando isso no Brasil, e são os mais novos, né? Eles acham que é bonito colocar um ar-condicionado split no laboratório. Aquele é o último aparelho de ar-condicionado que pode estar dentro do laboratório. Na verdade, nem deveria estar, porque ele não é validado em nenhum lugar do mundo para estar instalado dentro de um local desse. Por quê? Porque aquele equipamento, se você observar, são duas peças, que é aquele interno e uma máquina do lado de fora. E os três caninhos, na verdade, que juntam uma máquina à outra, é um para passar o cabeamento, certo? Um para passar o cabeamento de energia, o comando entre os dois, o outro para passar o gás, que vem buscar o calor e devolve, e o terceiro, que é aquela mangueirinha de água. Então, por aí a gente já tem. Infelizmente, a gente tem até hoje, quando você fala de marmita, até hoje você tem laboratórios que as pessoas acham que dentro do micro-ondas do laboratório pode fazer pipoca no final de semana. E isso não vai poder nunca, né? Flávio, Ronald, estão me escutando? Flávio, você segue? Ouvindo bem, ouvindo bem. O Flávio caiu. Ronald, quer fazer algum comentário? Não, assim, você falou de uma maneira geral, né? Assim, o Flávio me comentou, né? Como é que é possível, né? Você já fez alguns comentários, mas dá uma sintetizada, né? Como é que a gente pode diminuir esses riscos de contaminação, seja na unidade de pesquisa, de saúde, e até mesmo nos ambientes até de ensino também, né? Ronald, essa é a grande questão. Agora, como que nós podemos diminuir? Primeiro, nós vamos ter que assumir que aquilo que nós estamos fazendo dentro de um laboratório, você está dentro de um laboratório, não é aquilo é um privilégio. Você ter essa possibilidade de treino. Eu vou citar mais ou menos como que se deu a minha certificação para operar nível 3. Infelizmente, no Brasil, a gente tem, obviamente, várias pessoas trabalhando ao longo das últimas 2 décadas muito preocupadas com isso. Mas a gente ainda não tem uma padronização e uma certeza de que dessa sequência. Tem até um trabalho do Simonetti, de 2014, onde ele mostra falhas com o pessoal que trabalha em nível 3, de acordo com o pessoal que trabalha no nível 3. Então, para você ter uma ideia, eu levei 2 meses para ter autorização para iniciar a parte prática. Durante 2 meses, eu fiz isso nos Estados Unidos, eu tive que conceder autorização e todas as digitais, fundo de olho, tudo, para FBI e Interpol eles poderem avaliar minha ficha para saber se eu era uma pessoa segura para receber treinamento numa área que, teoricamente, ela tem uso dual, que na prática significa você pode usar tanto para o bem quanto para o mal. Então, eu fiz nível 3, que é a mesma coisa que eu uso, que alguém vai usar, por exemplo, se quiser fazer ações de bioterrorismo. Então, a primeira ponta lá é essa. Durante 2 meses, eu tive 80 horas de aulas, desculpa, teórica, que eu só tinha que ter 100% de presença. E depois eu tive que ter 80% de aprovação. Depois disso, eu tive que fazer, de acordo com as minhas atividades no laboratório,
eu tive que fazer e ser aprovado 27 cursos diversos, inclusive como reagir na iminência de uma invasão terrorista, alguma coisa assim, ou de roubos dentro de laboratório, questões gerais. E depois disso, eu fiz o que eles chamam de hands-on. Durante 2 horas, eu fui para um laboratório completamente montado, e nesse laboratório completamente montado, a pessoa que estava comigo, ela me dava desafios e provocava acidentes, todo. Ou seja, a primeira coisa é saber como que eu vou me portar e se eu vou saber conduzir um acidente. E depois disso, eu recebi uma autorização para 20 horas tutorado dentro de um laboratório, até quando o CDC autorizou que eu entrasse sozinho dentro de um laboratório nível 3. Isso leva quase 6 meses, um treinamento desse. E esse relatório para dizer que eu posso fazer o curso, o treinamento, ele foi enviado para a universidade que eu estava, com cópia para mim, pela Secretaria de Defesa dos Estados Unidos, Departamento de Defesa, que seria o equivalente ao nosso Ministério da Justiça. É só para mostrar um pouco do que a gente tem que trabalhar. O que a gente tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar de maneira séria. A gente tem que entender que uma agência de fomento não poderia estar liberando recurso para um procedimento, para uma pesquisa, se aquele laboratório não se estruturou, se os nossos gestores não colocaram a instituição de maneira adequada, se não tem um sistema de gerenciamento de resíduo implementado, se não tem uma capacitação, se não tem uma verificação, das instalações, uma avaliação da capacitação, um acompanhamento em cima disso. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer procurar atuar com biossegurança, mas procurar num sentido que vai tanto buscar a capacitação das pessoas e exigir que isso seja anterior à entrada no laboratório, que anterior à execução de um procedimento, eu vou fazer uma avaliação de risco. Antes de determinar que eu vou querer trabalhar com COVID, eu tenho que determinar o que eu quero fazer com COVID e o que eu preciso, quais são os POPs todos que eu tenho, e a partir dali eu vou verificar o que eu preciso. Tem um experimento com relação, por exemplo, à autoclave. Até foi um orientado meu de doutorado, que ele é o diretor de biossegurança do laboratório NB3, NB4 em Galveston, e ele defendeu tese com a gente aqui no Brasil tem agora uns 2 meses, e foi interessante que numa dos testes que ele fez, ele pegou coelhos congelados, que foram sacrificados em nível 3 e que precisavam passar por autoclave para serem colocados afora para descarte desse material, dessas carcaças. 8 quilos de carcaça congelada a menos 20 graus, ela leva 8 horas numa autoclave para chegar em 121 graus. É uma coisa assim que, tanto que quando eu estou dando capacitação de biossegurança e a gente entra na área da autoclave, a primeira coisa que eu pergunto de autoclavagem é quem sabe cozinhar. E quem sabe cozinhar vai me dar receita de lombo, quem sabe cozinhar vai me dar receita de frango recheado, quem sabe cozinhar vai me dar de peixe. E aí eu mostro, e as pessoas esquecem isso, que muda o tempo lá para assar. Se muda o tempo para assar, será que as pessoas não conseguem enxergar ou entender que aquela questão de chegar numa autoclave única ou com um tempo único para um prédio inteiro, que atende 20, 30, 40 laboratórios e todo mundo usa, todos usam, sem exceção, a mesma regra. Coloca tantos minutos, mas eu coloquei uma fita indicadora de autoclave. Bacana, aquela fita indica que na fita a temperatura chegou a 121 graus, mas não diz em quanto tempo ficou. Então, são detalhes assim que as pessoas têm que buscar um pouco mais. Isso é questão de cidadania, né? O Flávio já voltou? Já voltei, estou aqui. Eu não falar tanto, Flávio, não sei até onde você já escutou. Perdeu a conexão aqui, caiu, mas o que você colocou do autoclave é perfeitamente. O que acontece muitas vezes é que as pessoas usam o autoclave e esquecem de fazer a validação do autoclave, esquecem de fazer manutenção do equipamento. E muitas vezes tem uma falsa impressão
e que foi descontaminado ou se foi esterilizado. Então, é importante que esses equipamentos de EPC que se trabalham em laboratório, eles sejam validados e certificados, porque senão, com o passar do tempo, eles vão tendo problemas, e a pessoa acha, o profissional manipula e acha que está fazendo um trabalho seguro e não está. Eu vejo muito isso em cabine de segurança biológica, que a cabine de segurança biológica, Marco, você sabe muito bem, isso é que tem uma validade do filtro EPA, tem que ser certificado, tem que ter manutenção. E às vezes você vai em laboratórios que você pergunta ou verifica qual foi a última troca do filtro. Ah, tem mais de 2 anos. Ah, eu não me lembro. Isso realmente dá ao profissional uma falsa segurança, né? Então, é importante que esses equipamentos que você te dá proteção, que tanto a cabine de segurança biológica como o autoclave, eles estejam validados e certificados. Uma outra coisa que me chama a atenção também é na estrutura dos laboratórios, a questão organizacional. Em um trabalho que nós fizemos na universidades, a gente verificou que muitos laboratórios eles não têm uma estrutura para aquela rotina. E quando você vai verificar onde é o escritório, muitas vezes, do pesquisador ou do chefe do laboratório, o escritório dele é dentro do laboratório, no final do laboratório. Então, quando se entra para fazer qualquer entrega de material, a pessoa que não faz parte desse laboratório percorre toda a trajetória de um laboratório, sendo exposto ao risco para chegar àquele pesquisador, aquele chefe de laboratório, aquele gerente. Então, é por isso que eu acho muito importante a infraestrutura laboratorial e os equipamentos de proteção que a equipe utiliza. Particularmente, nas cabines de segurança biológica, é que eu vejo no dia a dia que muitos profissionais usam, às vezes, tanto a cabine de segurança biológica, também a capela de exaustão química, como depósito. Fica uma grande quantidade de material lá que não vai ser utilizado na rotina, naquele momento, e aí atrapalha, no caso da cabine de segurança biológica, o fluxo de ar. Então, a pessoa tem uma falsa proteção, né? Eu acho que é importante que tanto os gestores como os profissionais sensibilizem que não é só comprar o equipamento, não é só ter o EPC, é importante validar e ter a manutenção. E também ter os procedimentos operacionais padrões, porque quando tem isso estabelecido, você minimiza o risco, porque todo mundo fala a mesma linguagem. E parece que é uma coisa óbvia, mas não é. Tá? Muitos laboratórios não têm na sua rotina os procedimentos operacionais padrões montados. Tá? Às vezes é um caderno, é uma ficha, mas não tem um procedimento operacional padrão, ou seja, a equipe do laboratório não faz a mesma linguagem. E quando se trabalha com vírus aí, que está causando uma pandemia, com SARS-CoV, é importante que quem trabalha esteja dentro das normas de qualidade, com seus procedimentos operacionais padrões adequados e com todos os equipamentos validados. Acho que é um dos caminhos a ser seguido. Flávio, Oi. Eu assim acrescentaria, até fantástico, quando você entra em laboratório e você vê os produtos químicos, eles estão organizados em ordem alfabética, né? Infelizmente. Então assim, eu sempre falo, poxa, quando era criança, o cara viu que a mãe e a avó ensinou, olha, lava a mãozinha de comer, coloca isso, coloca aquilo, e a criança segue e aprende. E aí entra na universidade, faz biologia, bioquímica, química orgânica, aí pendura um monte de disciplina, e de repente você vê o cidadão, não, agora eu sou poderoso, eu fiquei invencível, e aí ele esquece aquela questão de compatibilidade, incompatibilidade química de produtos, não sabe o local que vai armazenar, então pega aqueles frascos com 4, com 6 litros de ácido e coloca no local alto da prateleira, ou seja, o desastre está perfeito, né? E a maioria dos acidentes que tem acontecido hoje nas universidades, no laboratório, é com agente químico. Se fizer uma retrospectiva aqui, em 2018, nós tivemos um acidente na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, com produto químico. Nós tivemos também um acidente com produto químico na UF, no setor veterinário lá, que eu pude participar fazendo inspeção. Tivemos na Universidade de Brasília também um acidente. Então, se fizer uma análise, a maioria dos acidentes que acontecem, muitas vezes de grandes proporções, são com reagentes químicos. E quando se fala em laboratório que trabalha com diagnóstico de Covid, não é só o agente biológico que você está lá manipulando. Você tem um depósito químico, tem reagente químico,
você utiliza para a sua rotina aí, tá? Então tem que ter muito cuidado nisso, não é só o agente biológico em si, mas toda a estrutura laboratorial que envolve o risco químico e o risco físico, né? Isso a gente vê direto. Às vezes você vê em ordem alfabética até utilizando a língua original, né? Se for em alemão ou em inglês. Eu já vi no laboratório uma vez, foi símbolo de biossegurança trabalhando com radioativo. O professor havia feito... Isso foi na Dinamarca também, viu? Esse professor na Dinamarca, ele tinha ido para a Polônia fazer um treinamento e ele trouxe uns símbolos indicando radioatividade, biossegurança, que embaixo os escritos eram em polonês. Falei, olha, nesse laboratório deve ser todo mundo, no mínimo, bilíngue, ou então nativos em polonês, né? Inclusive a faxineira, que não tem nada a ver com aquilo, né? Então, são detalhes, né, que a gente vê e que na rotina não funcionam. Eu queria fazer um comentário. Diga, Flávio. Não, o que você colocou é perfeito. A importância da simbologia. Muitos laboratórios não colocam erradamente, deveriam colocar na entrada da sua porta a classe de risco laboratório, o que tem, tá, os símbolos básicos da biossegurança no acesso ao laboratório. É importante sinalizar, tá? É importante que o laboratório esteja sinalizado. É claro que nós estamos falando. Sinalizar, cumprir, né? Cumprir, eu lembro com uma certeza. vez que a época que eu ainda acessava Facebook, que apareceu a foto de uma orientada do meu laboratório, o pai dela, uma foto que ela tirou dentro do laboratório, num feriado de final de semana, porque o pai veio visitá-la. E aí, na segunda-feira, depois do feriado, quando eu encontrei com ela, eu perguntei o que o pai tinha feito de ruim para ela. Por que ela levou o pai para um ambiente de risco, sendo que ele não era capacitado para estar dentro daquele ambiente. Então, você coloca tudo, mas algumas pessoas acabam não seguindo, né? Então, isso tem que ser seguido. Tem um detalhe, Flávio, eu acrescentaria na questão, se me permite, 2 comentários, né? Uma na autoclave. As pessoas têm que entender que mesmo dentro de um mesmo laboratório, além de certificar da autoclave estar validada, de ter aquele uso periódico daqueles indicadores de que aquele ciclo de autoclavagem funcionou de maneira adequada, colocado em diferentes pontos daquele saco de resíduos, seja no meio, em cima, embaixo, na ponta, na outra, seriam os programas. Dependendo do que você for colocar na autoclave, tem um programa diferente. Qual o tempo que vai ficar, qual a temperatura. Por exemplo, se eu coloco frasquinhos de cultura abertos, eles têm um tempo de autoclavagem completamente diferente se eu colocar frasquinhos de cultura fechados com um líquido lá dentro, com meio de cultura lá dentro, ou monocamada, tecido, qualquer coisa. Se eu colocar papel, ponteira, luva, tudo isso, eu vou mudando o meu tempo de autoclave. Então, são esses detalhes. E quando você fala da questão do filtro, talvez, assim, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Eu conheço o laboratório nível 4, e eu cheguei a entrar num laboratório nível 4 animal na Europa, que é referência da FAO, e o diretor falou, olha, eu tenho o filtro EPA aqui, que está funcionando e validado há 10 anos. Mas o quê? Mas a cada 6 meses eles fazem a certificação da cabine, eles têm pré-filtro, tem um sistema de tratamento do ar que está sendo insuflado dentro daquele ambiente, você não tem pessoas que não têm capacitação entrando nos locais, então esse é um outro ponto que tem que ser considerado. Agora, é primordial, infelizmente, tem muita gente que ainda pega a cabine que entregou no laboratório, tirou da caixa e instala. Instala de frente para a porta, instala de frente para o ventilador, instala de frente para a janela aberta, instala de frente para o ar-condicionado split. Aí, às vezes, quer proteger, bota ela de frente para uma parede com um espaço de 50 centímetros, que só cabe a pessoa que entrou ali, ou seja, esquece que ali o ar não vai circular e a cabine não vai funcionar de maneira adequada. Então, alguns detalhes. E quando pergunta, teve aqui o que é importante que façamos nos laboratórios que são compartilhados, diferentes linhas de pesquisa, é biossegurança. Eu já vi laboratório, olha, essa cabine é só para trabalhar com esse patógeno, porque ele é muito perigoso. Aí você vai ver o patógeno, por exemplo,
é leishmania, é trypanosoma, não, essa daqui é só para fungo. Não, você pode trabalhar com tudo, desde que você saiba descontaminar uma cabine na hora que você começou a trabalhar e que você saiba descontaminar na hora que você terminou. E que todos os procedimentos que você fez sejam corretos. Só acrescentando, Flávio, já colocando de uma maneira prática, quem vai colocar a mão numa cabine de segurança biológica, para começar, tem que estar trabalhando com jaleco descartável. Descartável não, de manga comprida. E aquela história, prende a manga do jaleco lá no dedão, o punho, para ele não esticar, na hora que esticar o braço, não correr. E, preferencialmente, trabalha com 2 luvas, uma embaixo da outra, né? Então, uma por baixo, o jaleco vem por cima e o segundo par de luvas. E toda hora que tirar a mão da cabine e for fazer alguma coisa fora, aquele par de luvas ele está descontaminado e já fica lá dentro da cabine no resíduo. Então, são detalhes que você começa a dar qualidade para o que você está fazendo. E essa separação, deixa eu ver a pessoa que falou, ela está logo aqui, foi a Ellen, é um dos modos de você promover a biossegurança, Ellen. Eu acompanhei um laboratório outro dia que está trabalhando com Covid e que esse laboratório, a pessoa vem com um jaleco de pano, atravessa um laboratório, vai numa sala lá dentro, isso foi na Dinamarca, vai numa sala lá dentro, aí lá ela se paramenta e ela sai. Só que ela já passou na área operacional do laboratório, onde estava tudo aberto, com o jaleco dela. No final, aquele jaleco descartável seria descartado e o jaleco que ela usou, ela pega e leva para casa, para lavar em casa. E a gente ainda tem esse erro nas nossas instituições de que esse jaleco é um objeto pessoal. E as pessoas levam para casa e vão lavar com roupa de cama, com roupa íntima, com roupa de banho, com panos de prato. Na verdade, isso é um produto, é um equipamento que deveria ficar na instituição e não deveria ser da pessoa. A responsabilidade por estar descontaminando esse material seria lá na instituição. E a gente poderia ainda colocar, olha, se vai trabalhar com fogo, se alguém que vai ter um bico de Bunsen na bancada, nunca vai trabalhar com jaleco só de poliéster, porque se ele pegar fogo, ele vai pegar fogo muito rápido. Então, nesse jaleco tem que ter um percentual de algodão. Ao contrário, se for trabalhar com material biológico, o adequado seria trabalhar com poliéster, porque assim, numa cabine de segurança biológica, onde eu não tenho fogo, o adequado já seria o poliéster. E nem o poliéster, seria o Oxford, né? Que é um nível mais alto, que a trança é diferente, o trançado, a gramatura é diferente, e que é mais fácil retirar a sujeira. Então, são detalhes que as pessoas estão esquecendo na hora de laboratório. Entendeu? Isso depende de cada um, né? Flávio? Não, eu até complemento o que você colocou, Mafra, é que a importância de se tratar e desinfectar o laboratório, o jaleco no local de trabalho é aquele que não é descartável. Porque Exato. o hábito de levar para casa, você leva, acarreia contaminações. Então, tem vários relatos de contaminações familiares. A pessoa adquiriu a contaminação no seio da família porque o pai ou a mãe era um profissional de saúde e levava o jaleco para descontaminar. Então, é importante que os locais preparem uma lavanderia específica para fazer a descontaminação e a lavagem desse jaleco. Alguns laboratórios de pesquisa, unidade de produção de vacina e medicamento, tem isso. Agora, eu sei que é difícil nas universidades, mas nos institutos que manipulam a gente de biológico de alto risco, tá? É importante que você tenha um tratamento adequado para o seu EPI, principalmente para o jaleco. Tá? Eu acho que tem que ter essa cultura de não levar o jaleco para casa. O ideal é jaleco descartável. Tá? Eu sei que com a crise financeira hoje está complicado isso, mas o ideal é seguir essa política. E para quem trabalha com
SARS-CoV, tem que ser jaleco descartável, tem que ter um local para descontaminação, tem que seguir Exato. toda uma política de biossegurança. Não adianta o governo comprar jaleco de péssima qualidade, máscara de péssima qualidade e colocar um profissional de saúde dentro da unidade de saúde para tratar os pacientes com Covid e ele sendo exposto a esse agente. Montou um hospital campanha, monta uma estrutura para dar o apoio ao hospital campanha. Eu acho que tem que seguir essa linha. Flávio. Oi. Oi, Flávio. Oi. Com essa colocação que você fez aí de fazer essa descontaminação no local, né, lá no próprio laboratório, será que simplesmente botar de molho, né, o jaleco, né, no hipoclorito de sódio, ou seja, na água sanitária, né, não seria já alguma medida eficaz para a maior parte dos laboratórios de pesquisa, de repente? Não, com certeza. Você tirar o jaleco e botar de molho uma concentração adequada de hipoclorito dentro das normas, vai diminuir muito a contaminação, você vai minimizar. Agora, e depois? Você vai tirar aquilo, você vai levar para lavar em casa, como é que vai ser o procedimento a partir daí? Tá? Então, tem que se montar um POP, um procedimento operacional padrão, para descontaminação de jaleco na sua unidade. É que siga toda uma rotina. Porque você pega um jaleco, bota de molho no hipoclorito, depois você vai levar para sua casa, como é que vai ser esse procedimento? Eu acho que as instituições têm que começar a pensar a médio prazo, se uma instituição vamos tirar a instituição que esteja trabalhando com Covid, instituição universidade, um local para processar os jalecos, principalmente naquele que esteja na rotina diária e manipula diariamente aquele agente. Eu acho que tem que ter uma política, sim, de descontaminação de jaleco institucional. Mas o ideal é você ter lá um setor responsável. É claro que o hipoclorito ajuda. Eu acho que o Mafra tem uma posição similar a essa ou uma outra posição. O que você acha, Mafra? Eu fiz isso quando fui coordenador de um programa de pós-graduação recente. Eu fiz a aquisição, foi de uma máquina de lavar de 12 quilos, com ciclos de água quente, e os jalecos, e avisando os laboratórios, e cada um sendo responsável por lavar os seus. E a pós-graduação deixando a disponibilização deles isso. O interessante é colocar nesse momento, coloca um lisoforme junto com o giro da máquina que você resolve. E aí, essa recomendação eu acabei dando a outros grupos, institutos, inclusive, que é uma questão mais rápida e mais fácil de ser implementada. Com pouco recurso para um programa de pós-graduação, você consegue instalar uma máquina lá na sala que estão as autoclaves, e lá naquela sala você tem um procedimento, olha, o ciclo de água quente é esse, isso aqui ela já vai centrifugar e vai te entregar relativamente seca. E aí trabalhar. No nosso caso, como a gente não tem o uso de bico de Bunsen com frequência, não tem a demanda por isso, então os jalecos todos sendo produzidos de poliéster, se dá bem. Eu chamo muita atenção em questão de jaleco, que eu lembro uma vez eu cheguei num laboratório e tinha uma moça com um jaleco muito bonito, todo bordado, cheio de florzinhas esburacadas, parecia umas toalhas que a minha avó bordava, minha avó era bordadeira de bastidor, então pegava e ficava ali, e depois vinha e recortava. O jaleco dela era lindo, cheio de flores e todo vazado. E uma outra coisa que é muito comum ver também, Flávio, que as pessoas falham, e aí eu digo que elas não entendem o princípio do funcionamento daquele equipamento, são duas pessoas trabalhando em uma cabine de segurança biológica ao mesmo tempo, em uma cabine que tem no máximo 1,10 m, 1,40 m de boca. Se você quiser trabalhar com duas pessoas dentro de uma cabine, essa cabine tem que ser aquelas cabines com 2 metros, 2,10 metros de boca, linear. E aí eu costumo dizer que tem laboratórios que o modo de trabalho está tão comunitário, digamos assim, que é justificativa para ter o nome de todo mundo em todos os trabalhos que são produzidos no laboratório. Porque está tudo tão contaminado que um colaborou com o trabalho do outro. Você chega, às vezes, tem uma cabine de segurança biológica a menos de 70 centímetros de frente para a outra. E um senta, o outro senta praticamente do lado, só que um de frente com uma cabine, outra para outra. Ou então você tem uma cabine que está colada na outra, literalmente colada. Ou seja, a que tem maior velocidade do ar interno vai puxar o ar da outra para dentro.
Então, você tem laboratório que tem cortina de pano. Cortina de pano em laboratório é muito bom. Eu gosto muito, porque é ali que está a memória do laboratório. O dia que queimar o freezer, -80, o dia que acabar o nitrogênio do botijão, você vai lá na cortina e corta um pedacinho, que ali vai estar a memória do laboratório. Entendeu? Então, assim, são procedimentos que a gente conta. Eu vi isso na Dinamarca, sabe? São procedimentos que a gente conta, mas que infelizmente acontecem. Diga, Ronald, eu vou calar a boca, pode deixar. Vocês não me deixam trancado em casa, não, que a hora que eu tenho chance de conversar com alguém, a gente começa a falar, né? Ronald, só complementando uma coisa que o Marlon falou que eu achei muito importante e interessante. O laboratório, ele não segue a moda. Não adianta você botar um jaleco e a pessoa vir com aquelas calças toda rasgada, cortada, aparecendo as pernas, os joelhos. Não adianta. As pessoas, ao trabalhar, o profissional, tem que saber que aqui é um local de laboratório de risco. Então, tem que ter Flávio, sapato fechado. Oi. concordo com tudo, só vou complementar um. Outro dia entraram em contato comigo que queriam orientação de qual jaleco que seria comprado para uma determinada para uma categoria profissional de saúde. Aí mandaram, acho que 2 ou 3 links. Olha, tem essas empresas vendendo, e a que mais chamava atenção é que fazia propaganda dizendo que o jaleco dela era fashion. E assim, eu falei, olha, realmente esse é um padrão de biossegurança, você saber que o seu jaleco é fashion. Então, assim, está no site da empresa que vende dizendo que o jaleco dela é fashion. Olha, interessante, é um padrão novo, né? Vai que a gente aprende um dia. Com certeza. É verdade. Bom, diante de tudo isso, né, que a gente está falando, né, eu acho que a gente bate sempre num ponto bem comum, que eu aproveito até a pergunta que foi feita bem lá na frente pela Bárbara, que é a educação, né? Na verdade, é a formação, é investir nessa formação. A gente falou dessa questão da cultura, né, da biossegurança, e para mudar isso, como você falou, né, poxa, parece que a pessoa esqueceu aquilo que a avó ensinava de lavar a mão, né? Você já aprende desde cedo e você esquece isso, né? Então, acho que isso faz parte de uma formação. E aí eu acho que teria que entrar aí, não sei, estou me metendo aí na seara de vocês, e na sociedade, talvez a sociedade fazer uma reivindicação de que a biossegurança entre como uma disciplina obrigatória para os cursos de graduação, porque não parece existir isso dentro dos percursos curriculares na área de graduação. Talvez na enfermagem, na medicina tenha, mas outros cursos, biomedicina, por exemplo, na qual já fui coordenador, não tem. Então, assim, Ronald, é isso, né? teve alguém que fez um comentário antes, eu não sei se foi a Bárbara, alguém comentou lá no início do chat, olha, não adianta também a gente fazer se o coordenador do laboratório, se aquelas pessoas que estão lá atrás, elas não aceitam, não praticam a biossegurança. E isso é uma realidade. Eu lembro uma vez que eu fui apresentar uma palestra de biossegurança para os alunos que queriam fazer uma disciplina de bioquímica fundamental no primeiro semestre de graduação da universidade, e aí veio um professor do departamento mais antigo e falou comigo, isso lá na Dinamarca também. Ô Mafra, está errado. Não é biossegurança o nome do treinamento que você vai dar ou da palestra, tem que ser biossegurança. Falei, por quê? Não, mas não tem nada vivo lá dentro. Falei, não, quem está vivo é o cara que está trabalhando. E quem está vivo é quem está do lado de fora também, que vai receber os resíduos que estão lá. Então, eu reconheço esse comentário que foi feito antes. Infelizmente, a gente teve uma falha na formação. Ninguém me ensinou biossegurança. Sim. Ninguém ensinou biossegurança ao Flávio. Ninguém te ensinou biossegurança, né, Ronald? Então a gente começa a praticar porque começou a se interessar pelo assunto. Mas sim, você está corretíssimo quando você coloca, olha, é interessante que tenha uma disciplina. A gente conseguiu aqui, agora na graduação, depois de alguns anos que essa disciplina estava na pós-graduação. Só que na pós-graduação, no nível mais alto, na pós-graduação, inclusive, fazendo capacitação de gestores, possíveis gestores em biossegurança e, obviamente, possíveis futuros coordenadores de laboratórios e projetos de pesquisa. Mas isso acho que poderia ser feita uma pressão através da sociedade, talvez, né? Eu acho que passa também por aí. A gente está buscando algumas coisas para organizar. Obviamente tem que ter ainda, vamos dizer assim, perna para poder dar alguns passos.
E a gente tem buscado, está planejando algumas questões, sim. Sim. Isso realmente está no radar. E dentro desse escopo, né, até na pergunta da Bárbara, né, o que a gente poderia pensar em termos de uma disciplina que fosse trabalhada em elementos essenciais, né, importantíssimos para aquele profissional que vai estar sendo formado naquela área lá mais específica da saúde, ou até em outras áreas também que talvez exijam a biossegurança, porque ela não passa só pela questão do organismo vivo, né, mas é das pessoas, né, essa questão da segurança pessoal, né. Até a gente fala muito sobre isso da biossegurança social, né, que você tem fora desses ambientes da área de A gente saúde. está conversando muito hoje de uma coisa chamada saúde única, né? Uhum. E é sobre esse contexto que a gente tem que pensar. Eu tenho que imaginar que o dia que eu resolvo ir a um outro país, eu não tenho que tentar trazer semente de nada escondido na minha bagagem. Eu não tenho que tentar trazer um produto de origem animal que não foi processado na minha bagagem, ou de origem vegetal. Eu tenho risco de fazer introdução de um patógeno. A gente tem exemplos vários de patógenos que foram introduzidos a partir de situações dessa natureza. Então, é mais do que um tráfico de animais, é mais do que tentar importar uma semente, ou mesmo, olha, eu trouxe um colar lindo de semente que eu achei na África do Sul. Esse colar não deveria estar vindo para cá, porque essa semente ela pode trazer alguma coisa. Tem um trabalho muito bacana do professor Cristiano, da UNB, que ele acompanhou durante 3 anos, eu acho que 3 aeroportos internacionais no Brasil, e ele acompanhou 140 ou 150 rotas internacionais com 42 ou 43 empresas aéreas no mundo, e ele tinha permissão e acompanhamento tanto da Polícia Federal quanto com o pessoal da fiscalização nesses 3 aeroportos para fazer a verificação de toda a bagagem de todos os passageiros num determinado voo que entrasse como o eleito para avaliação. Então, ele relata encontrar tudo. Ele encontra cabeça de ruminantes selvagens que veio da África e que aquilo ficou enterrado durante 30 ou 40 dias, porque na concepção religiosa da pessoa que acreditava naquilo, ela estava trazendo um ente com ela. Você encontra troféus de caça, você encontra objetos com peças de fungo que vieram aqui do Peru, você encontra animais desidratados. Então, você encontra muita coisa dessa maneira que coloca em risco toda a nossa estrutura. Toda a nossa estrutura, seja da saúde humana, seja a questão da saúde animal e a sanidade vegetal. Então, é muito importante, olha, eu vou ao norte, mas eu não vou trazer uma fruta do norte, não vou trazer cupuaçu, não vou trazer frutas de lá, aonde eu tenho risco, por exemplo, lá na Amapá, de estar trazendo a mosca da fruta. Porque eu não tenho isso aqui na nossa região. E tanto que existe um outro conceito também em biossegurança, o Flávio colocou muito bem, dos 4 níveis, o nível 4 é onde entra, inclusive, o exótico. Porque o exótico não precisa nem ter ali naquele local para a gente, olha, é exótico aonde? A mosca da fruta, ou aquela vassoura de bruxa que destruiu a nossa plantação de cacau na Bahia, e que é um dos atos de bioterrorismo mais conhecidos que a gente tem no país, e relatados, né? Eu não posso trazer para um local onde não exista esse organismo. São essas questões que tem que entender e que colocam em risco. O que pode colocar toda uma cadeia de produção? O que pode colocar toda uma linha social e econômica em risco? E aí você pode desestruturar toda uma sociedade, todo um grupo. São essas questões de cidadania. E quando a Bárbara pergunta o que deveria ter numa disciplina, exatamente o que a gente conversou aqui. E eu não colocaria na disciplina, vamos discutir legislação. A legislação o aluno vai aprender mais à frente. Vamos colocar primeiro a necessidade de responsabilidade social, de encarar biossegurança como ação de cidadania. Eu tenho que agir de maneira cidadã para com o próximo, para com a sociedade. É o único modo de eu ter responsabilidade. Ronald, Flávio? Oi. Eu acho que nós observamos isso no dia a dia, né?
quando o governo coloca a necessidade das pessoas usarem máscara no seu cotidiano, e muitos deles no dia a dia não estão usando. Você sai hoje, eu vejo aqui atualmente no Rio de Janeiro, que muitos locais aqui as pessoas pararam de usar máscara em plena pandemia. Então, quando fala que é questão de cidadania, é questão de cidadania. A biossegurança é uma coisa básica. E se o indivíduo sabe que nós estamos numa pandemia, que a máscara protege, diminui a disseminação, ele tem que utilizar. Então, é questão de formação, é questão de conscientização, é questão de cultura. Eu acho importante ter na graduação, isso que o professor Mafra colocou, a biossegurança básica, não entrar na legislação. É o princípio básico da precaução, prevenção e minimização de No riscos. respeito ao próximo. Respeito ao próximo. No respeito à comunidade que eu vivo. Eu Hoje, tenho que respeitar a comunidade que eu vivo. isso é uma matéria muito interessante, isso é uma matéria, desligado aqui, eu liguei. Isso é uma matéria muito interessante na Veja, dizendo que no mês de agosto houve aumento de casos de Covid em vários estados do Brasil. E o Rio de Janeiro, que estava diminuindo, aumentou nas 2 últimas semanas. E aí você passa, quem é daqui, passa de carro numa sexta-feira, no sábado, você vê as pessoas sem máscara achando que não é nada. Tá? E aí, daqui a 2 semanas, ou até menos, eles vão estar doentes, vão estar levando para casa, levando para os seus pais. Então, é importante a cidadania, realmente. É uma questão básica de saúde, é uma questão de conscientização das pessoas, é zelar pelo próximo. Exato. O Luiz faz uma pergunta aqui, né? Campanhas periódicas e frequentes, sensibilização e capacitação em biossegurança poderiam ser consideradas mais importantes que treinamentos isolados? Bom, Luiz, eu colocaria uma regra. Qualquer pessoa que seja oferecida a ela a oportunidade de ir adentro de um laboratório, ela tem que obrigatoriamente ser capacitada para poder estar dentro desse laboratório. E ela vai ser capacitada em todos os procedimentos, em questão de biossegurança e bioproteção, porque todo mundo esquece disso, né? E a definição básica de um e outro, de maneira muito rápida, biossegurança é eu me proteger de um patógeno, e bioproteção é eu proteger o patógeno ou o agente de mim. Então, eu brinco que outro dia eu estava voltando para casa, isso também foi na Dinamarca, e vi um rapaz proprietário de um restaurante, na frente do restaurante dele, com uma luva daquela de procedimentos, segurando, falando no celular. E aí, para mim, foi a grande prova que ele não sabe qual que é a função daquela luva. Ele não estava entendendo que a luva é para proteger a alface dele. Na verdade, ele estava usando a luva achando que ele tinha que se proteger da alface. Então, o princípio de uso do equipamento de proteção esteve errado. Então, eu colocaria como obrigatório, olha, ter cada laboratório ter o seu manual de biossegurança, considerando os procedimentos que são executados naquele laboratório, os patógenos e agentes químicos ou radioativos que eu tenho no laboratório, e aí cada um que entra no laboratório vai ser capacitado naquelas atividades ali, sendo que obrigatoriamente todos vão ser capacitados para poder enfrentar a questão de acidentes, eventuais acidentes que possam vir a acontecer. Um exemplo clássico é aqueles baldes com areia que a gente vê nos postos de gasolina. Aquilo ali tem gente que acha até hoje que aquilo ali é para cuspir e colocar cotoco de cigarro. Vocês podem olhar, na hora que for abastecer o carro, olha no balde. Vai ter cuspe e cotoco de cigarro. E às vezes uns papeizinhos amassados. Aquilo ali é para derramamento de combustível. O que, na verdade, todo laboratório que tem produto químico deveria ter uma latinha com 1 ou 2 quilos, ou de areia, ou de um outro produto inerte com capacidade absorvente, que ficasse no laboratório. Então, eu tenho no meu laboratório, eu teria uma caixinha, um potezinho daquele, do lado uma outra para receber produtos não infectantes, por exemplo, aquele papelzinho, o toalha que eu usei para enxugar a mão, e do outro um produto que vai demandar o gerenciamento de resíduos. Que é aí eu começo a trabalhar também num outro ponto de resíduos, que a gente não tocou aqui exatamente por falta de tempo, né? Que é a questão da segregação dos meus resíduos. Resíduos, obrigatoriamente, eles têm que ser segregados, e cada instituição
tem que ter um plano de gerenciamento de resíduo adequado, seja para lâmpada fosforescente, seja produto radioativo, cada um tem um procedimento diferente. Então, essas coisas trabalhando no geral, né, Ronald? Enquanto instituição, tanto pessoal quanto um arcabouço institucional para dar o suporte. Fazendo uma pequena colocação também, voltando o que o Ronald tinha falado da questão da biossegurança social, acho que é importante não deixar ele passar. Hoje nós estamos tocando muito na tecla da importância do laboratório de pesquisa, é fundamental. Mas como o professor Marfran colocou, que é a questão de cidadania, hoje me preocupa muito a necessidade de programa de capacitação de biossegurança para algumas partes da sociedade, como, eu sei que no futuro vai ser falado aqui um seminário à parte, mas eu gosto de tocar nisso, é sobre os atuais salões de beleza, que têm disseminado muito hepatite, tem um trabalho lá em Emílio Riva, que faz o estúdio de tatuagem hoje, como é que esses profissionais são capacitados, como é que é esterilizado esse material, tá? Até os pet shopping. Eu sei que nós estamos falando de pesquisa, mas é importante, por ser uma questão de cidadania, que esses locais, as pessoas que frequentam e que utilizam esses serviços, fiquem atentas, porque às vezes tem um autoclave lá, e aquele autoclave nunca foi certificado, nunca teve uma manutenção. Tá? E voltando aqui também para a questão de resíduos, é importante que todos os laboratórios tenham, sim, o seu programa de gerenciamento de resíduo organizado e montado, porque não adianta esquecer do resíduo como se fosse o lixo da residência que você botou na lata de lixo e ficou por isso mesmo. Ali vai para um local e às vezes vai ter contaminação. Eu vejo lá na Fiocruz. Só complementar. As pessoas esquecem que aquela latinha que tem dentro do laboratório, normalmente com aquele saco preto, né? Entendeu? Tem dois potes em laboratório com saco preto. Um desses é que as pessoas acham que aquilo ali jogou o resíduo ali, aquele saco plástico, e o resíduo acabou o problema. Na verdade, o teu problema social está começando ali. O que você vai fazer com aquele resíduo? E o outro pretinho que eu falo, que é aquela gaveta a mesa, né, que eu chamo de gaveta, que é uma gaveta vertical, na verdade é aquela latinha de lixo. Quando chega o produto químico do laboratório, que vem naquele envelope da transportadora, a primeira coisa que o cara joga fora é aquela folha com as informações sobre a substância química. A primeira coisa que ele arranca e joga fora é aquilo, ou seja, ele nem olha os riscos que existem daquele produto químico que ele está adquirindo e botando no laboratório. Cláudio, eu queria fazer só uma intervenção rápida, porque minha amiga Luciana Malheiros, que é a vice-coordenadora da biomedicina, ela falou que fez um comentário aqui dizendo que desde muito tempo, ela no primeiro período tem uma palestra sobre biossegurança, né? Não é um curso em si, mas que já existe uma sensibilização inicial para os alunos no primeiro período. Então, só para ficar registrado, que eu tinha falado que muito bom. No coordenador não existia uma disciplina. A gente até já discutiu isso no NDE e parece que a coordenadora, juntamente com ela, né, estão querendo implementar esse curso, até fizeram contato comigo, eu pedi até ajuda a Flávio, né, para a gente poder criar uma ementa para essa disciplina. A biologia oferece... Capacita os professores, viu? Sim, o Flávio é ótimo. E, assim, e a outra coisa... Professores que não são dessa disciplina. Isso. A Luciana coloca uma outra questão aqui, que é importante, que aí é uma dúvida dela, né, que eu também não sei responder, talvez você responda melhor. Né? Se existe algum tipo de recomendação para que você não coloque, né, de maneira visível, né, para o público geral não ver, o risco que está daquele ambiente, por conta do bioterrorismo, né, para não favorecer esse tipo de coisa. Existe essa recomendação? Ou, é claro, eu acho que, do meu ponto de vista, a biossegurança das pessoas é mais importante que isso, né? Mas é só uma pergunta, uma dúvida que ela tem. Na verdade, a sinalização tem que estar clara. E tem que estar clara a todos. E, mais do que a sinalização, a capacitação. Eu lembro uma senhora que fazia faxina na universidade, que ela gostava muito de usar mangueira para lavar as coisas. E aí havia o local onde ficava os resíduos químicos, aguardando a hora de recolhimento para daí entrarem no processo de tratamento, né? Encaminhar, porque a universidade, no caso aqui da universidade que eu sou docente, ela, o ano passado, eu não sei esse ano, mas ela contratou 55 toneladas numa licitação para uma empresa fazer o tratamento de resíduos que a gente produzisse. Então, foi contratado inicialmente 55 toneladas para tratamento de
resíduo. E aí é onde se colocava isso no departamento docente, essa senhora achava aquele símbolo, ninguém tinha orientado, e ela gostava de jogar água nesse local, ou seja, onde estavam armazenados os produtos químicos, ela jogava. Na verdade, o símbolo tinha que estar ali de uma maneira muito clara, mas ela não tinha sido capacitada para isso. Então, ela não poderia nunca estar nesse local. E mesmo depois que ela foi informada e orientada, ela continuou fazendo isso. Então, ela foi afastada da função. E isso tem que ficar uma coisa muito clara. Nós estamos falando de uma situação de risco, que tem risco. E se uma pessoa não consegue se adequar para trabalhar numa determinada situação de risco, infelizmente, ela tem que ser removida daquele setor. E essas questões, inclusive, de gerenciamento de pessoas, tem que ser muito bem trabalhada e muito bem desenhada. Biossegurança não permite atalhos. E isso tem que, nem atalhos, nem desvios, nem caminhos mais fáceis, não. Existe um conceito e está aqui. Se a instituição ela não tem condição de dar não tem estrutura para dar uma condição de bioproteção adequada, seja para roubo, para furto, para bioterrorismo, para qualquer outra coisa, ela não pode estar desenvolvendo aquilo. A primeira prioridade para alguém que queira trabalhar com alguma coisa assim é que tem que ter uma estrutura que garanta a segurança. Aí eu já saio da biossegurança e vou para a bioproteção. Que seja segurança por câmeras, que seja digitação, senhas para acesso, cartões. Aonde eu fiz a capacitação, a minha senha não permitia, por exemplo, que eu aptasse determinados botões no elevador, porque naquele piso tinham que entrar. E isso era travado no elevador. Eu chegava no elevador, quem aceitava. Esses conceitos que a gente tem que estruturar. É a responsabilidade da instituição. Eu não posso permitir que alguém na instituição faça um trabalho que não tenha condição de garantir a segurança, seja das pessoas, seja da comunidade. Ronald? Oi, é que deu uma falhada no teu áudio, mas eu consegui pegar. Eu acho que agora já está assim, já está próximo aqui do nosso horário, a gente tem 5 minutos, então acho que talvez fosse interessante, não sei, vocês fazerem algumas considerações finais que vocês queiram a respeito desse assunto. E a outra coisa, Cláudio, que você colocou aí que a gente não teria tempo hoje para falar sobre a questão dos resíduos, mas a gente pode marcar uma outra oportunidade, né? Acho que seria muito bem-vindo. Eu vou, então, fazendo aqui, faltando poucos minutos para o término do nosso evento, eu gostaria de fazer algumas colocações. Eu acho que é importante a implementação de políticas sérias de biossegurança nos laboratórios que manipulam o SARS-CoV, nos laboratórios nos hospitais e unidades de saúde que atendem os pacientes e que, principalmente, que os gestores invistam nessa área de biossegurança e de capacitação, porque não adianta nada botar profissionais e contratar profissionais para atender uma pandemia se esses profissionais não forem capacitados adequadamente. E aí eu vejo o papel importante das universidades públicas, das instituições de pesquisas, que eles têm um papel fundamental na sociedade de ajudar essa capacitação, através de curso de extensão, curso livre, tá? Seja online, seja presencial, mas é importante, porque, como eu falei, a pandemia vai passar e a gente vai voltar à nossa rotina, mas as doenças estão aí, presente. Eu até brinco, às vezes, eu falei, poxa, a Covid, o SARS-CoV foi pior que uma bomba atômica, porque a bomba atômica, ela cai, infelizmente, mata uma cidade, e os governos se preparam para um ataque nuclear. Mas um agente biológico que surgiu, saiu lá da China, em dia 31 de dezembro, oficialmente lá, tá? E antes de completar um ano, já levou milhões de vidas aí ao mundo afora. Então, eu acho que hoje, cada vez mais, temos que nos preparar para os possíveis biológicos, seja ele natural ou seja ele introduzido, mas principalmente a importância da capacitação dos profissionais de saúde, dos profissionais de ensino, de pesquisa para a temática biossegurança. Eu acho que é importante que isso esteja no dia a dia,
na rotina, no ensino das pessoas. Oi, Mafra. Ronald, se eu ainda tiver tempo, só Sim, tem, claro. para colocar que a gente olha, e o tema foi questão de Covid, e nós falamos de várias coisas. E tanto de mim quanto do Flávio, isso foi proposital, né? Até citando esses exemplos, alguns beirando como se fossem anedotas, né? Como se fossem anedotas, mas infelizmente a gente tem algumas condutas que não condizem com o que você espera de alguém que tem uma formação mínima para entender o que é um agente químico, o que é um produto marcado com radioatividade. Então, nós temos que trabalhar nisso enquanto políticas internas, nós temos que trabalhar nisso enquanto condutas. E sempre naquela história que eu falo, parecendo a faixa de pedestre. Todo mundo andar na faixa, não ter os desvios, não sair. Eu acho que é um caminho. E como você colocou da questão de gerenciamento de resíduos, esse é um tema que a gente tem que trabalhar. Ali, o resíduo, nosso problema termina na hora que você entregou o resíduo para alguém. O nosso problema começa na hora que você entregou o resíduo. Então, todas essas coisas são muito importantes. Obrigado, Ronald, pela oportunidade. Caso tenha mais, num futuro, uma outra demanda, eu estou à disposição. Tá, joia, muito E obrigado. como eu falei, caso Oi. alguém queira cópia PDF desse ensaio que eu escrevi sobre uma unidade, uma estratégia, uma estratégica ao país e crítica, é só mandar um e-mail, mafra@ufv, tem custo algum, eu disparo. Vamos lembrar que já que a gente vai falar também de laboratórios de alto risco, né, nível 3 e nível 4, no futuro talvez o país tenha, nós estamos falando de estruturas estratégicas de fronteira e estruturas críticas, são infraestruturas críticas, porque elas trabalham sobre um padrão de responsabilidade de risco muito elevado. Obrigado, Ronald. Boa noite. Eu que agradeço a você, Cláudio, a Flávio também. Luiz, Mariana, vocês gostariam? Flávio, quer fazer uma colocação? Eu queria agradecer também o convite para participar, dividir essa apresentação com o Mafra, que é uma pessoa excelente, uma experiência ímpar, tá? Eu acho que todos nós aprendemos e que eu acredito que esse trabalho que a universidade vem fazendo, os seminários quinzenais com temas diversos, tem contribuído muito para a divulgação da biossegurança. São temas pertinentes, voltados a várias áreas. Nós tivemos biossegurança em idosos, que eu aprendi muita coisa, de nutrição. Então, é fundamental continuar esse trabalho. Eu vejo que, mesmo com a pandemia, os simpósios da UF não pararam, continuaram, né, presencial, Mariana e Luiz, os professores envolvidos, e discutindo as temáticas. Isso que é, e convidando pessoas de altíssimo nível, como foi os outros palestrantes, como o meu professor Mafra aí. Então, eu tenho que agradecer apenas estar podendo desfrutar desse momento, desse dia de saber científico com vocês. Tá, joia, Flávio, é isso aí. A gente agradece muito a vocês, né? Tanto você quanto o Mafra, né? Você apresentou o Mafra para a gente, agora o Mafra vai fazer parte da nossa equipe. Ele já ia abrir o seminário de biossegurança, lembra? Ele era o nosso palestrante oficial. E aí aconteceu isso, daí eu falei, não, vou convidar o Mafra para participar aí. Muito amigo, viu? Quem tem um amigo como o Flávio não está precisando de mais ninguém. Obrigado, meu querido. Vocês querem fazer alguma colocação? Eu gostaria só de fazer um fechamento, né? Eu passo a palavra para o Luiz. Então, assim, mais uma vez, assim, em nome da Comissão de Biossegurança da PROP, agradecer ao Flávio, que é sempre o nosso parceiro, né, em várias atividades, né, junto com a biossegurança muito próximo, e agora o Mafra, que esteve aqui com a gente. Acho que a abordagem de vocês, eu como sou coordenadora de laboratório também, fiz inúmeras anotações, né, quando você falou do ar-condicionado, esse treinamento de capacitação, né, que a gente fica no pé dos alunos, que é a história do CPF, né, e acho que é muito legal trazer essas particularidades, né, para essa discussão de hoje, porque
quem está fora, ou então, às vezes, quem vai, entra, chega um aluno, né, eles não entendem, talvez, a importância do que é aquela responsabilidade, né? Não só a responsabilidade técnica, mas também essa questão da biossegurança, bioproteção. Então, vocês trouxeram isso de uma forma muito brilhante, acho que de uma forma muito clara, não só quem é professor ou aluno, mas quem também está de fora fazendo parte desse evento aqui hoje. Eu acho que isso ficou muito legal. E assim, já fica até o convite, Mafra, para essa questão de gerenciamento de resíduo. Com certeza a gente vai estudar uma data para a gente conseguir encaixar nesses eventos quinzenais, que eu acho que é muito importante, porque você trouxe, né, essa questão de ter esse controle institucional, mas o nosso problema começa quando a gente entrega, né? A gente tem que saber qual é o destino final daquele resíduo químico ou biológico que você está entregando naquela empresa que foi contratada. Né? E às radioativo, vezes... né? Exatamente. Então, assim, um monte de gente comprando radioativo aí, instituição sem registro de destinação de resíduo, né? Exatamente. Então, assim, isso foi muito brilhante, assim, e eu, como biossegurança, nós estamos fazendo esse rastreio, né? E também de sensibilizar as unidades que não têm a comissão, né? Então, falar, mas eu sou de letras, eu não preciso. Mas agora a gente tem um plano de contingência de enfrentamento ao Covid da instituição que ela vai ter que se adequar, né? O que ela tem que fazer? Quais são as medidas daquela unidade? Então, isso está, de certo modo, gerando, digamos, algo muito positivo dessa pandemia, né? Eu acho que isso, esse é o grande... Como é que você acha rápido com o que estão trabalhando na sua universidade? Pode falar. Vai no Lattes. Ah, o pesquisador sim. É muito bobo, coloca tudo lá. Sim, tudo que ele tem utilização para fazer, ele bota lá. Facinho de você achar. Sim, não, e a gente está fazendo esse rastreio, a gente está tendo as pessoas estão muito próximas, né? Não só os diretores, mas também os responsáveis pelos laboratórios. E eu acho que está havendo também essa desconstrução do que é o meu laboratório, ou o meu feudo, onde ninguém entra, né? E a gente está conseguindo, devagarzinho, né, botar na cabeça essas pessoas, talvez até as mais antigas, que são as mais resistentes, com as novas que estão chegando, para a gente conseguir mudar essa consciência. Ou seja, aquilo ali é nosso, né? É de todos que fazem uso e aquilo ali é público, né? Então, da sociedade. Exatamente. Botou dinheiro para a sociedade. Exato, né? E essa questão da cidadania foi muito brilhante, né? Então, eu só tenho a agradecer em nome da comissão. Espero que todos que estejam aqui nos assistindo hoje tenham foi um momento muito brilhante e muito importante. Vou passar a palavra para o Luiz, né, que é o coordenador do programa, também da biossegurança pela ProEx. Luiz, é com você agora. Obrigada, gente. Eu vou complementar aí, agradecendo inicialmente o Ronald aí pela condução, né, dessa conversa, que foi uma conversa muito agradável, né? A gente está aqui ouvindo, mas está aqui, sabe, fazendo questionamentos e vocês trazendo as respostas. Foi uma conversa muito boa, né? Uma oportunidade excelente para a gente discutir biossegurança. Né? Eu acho até que a gente precisa, ainda mais vendo você como representante da sociedade, né? O presidente da Sociedade Brasileira de Biossegurança, essa questão da gente mobilizar mais as instituições envolvidas com esses procedimentos nisso. Né? Eu até coloquei uma pergunta em relação ao Dia Nacional de Biossegurança. Sim, né? Eu acho que se a gente tivesse uma coisa desse tipo, né, para a gente chamar a atenção pelo menos uma vez por ano para essa questão que é tão importante, né, e que poderia se tornar campanhas, né, anuais. Então, eu acho que foi muito bom ter o Mafra aqui, o Flávio. O Flávio já desenvolve esse projeto de extensão com a gente já desde o início, né? Um parceiro fantástico aqui. Sem ele, sem dúvida, isso não teria chegado onde chegou. Né? Ele teve uma participação fundamental nisso. E trazer aqui o professor Cláudio Mafra, que traz uma vivência, né, muito importante, né? Inclusive trazendo a sua experiência para cá, para colocar coisas como a questão da cortina, né, que chamou a atenção de algumas pessoas, inclusive a minha, né? Que eu já não vou esquecer mais, eu já vou lembrar da cortina como sendo a memória do laboratório, né? Tinha que queimar o ultrafreezer e evaporar o nitrogênio do botijão, corre lá e corta os pedacinhos. Exatamente, eu acho fantástico. Então, acho que não muito bacana. Se o pessoal estiver trabalhando com tudo misturado, tem que colocar o nome de todo mundo em todos os artigos, viu? Porque está tudo tão contaminado que ninguém é dono de nada. Não sabe nem de onde veio, né? Mas é muito bom. Foi um grande prazer recebê-lo aqui, Mafra, e sem dúvida vai ser um prazer maior ainda se você puder ainda colaborar conosco em futuros eventos, porque foi muito bom ouvir vocês aí com essa conversa. Obrigado aí